Com o objetivo de informar a população erechinense sobre as propostas dos candidatos à majoritária no município de Erechim, a TV Erechim inicia uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice-prefeito nas eleições de 2024. Os temas propostos incluem perguntas específicas para os candidatos a prefeito e vice-prefeito. Acompanhe. Nós iniciamos a nossa série de entrevistas com o candidato a vice-prefeito André Jukoski, da coligação Erechim Merece Mais, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PDT e Solidariedade. Candidato, bem-vindo à TV Erechim mais uma vez, neste momento importante que vivemos, onde todos nós podemos exercer a democracia. Eu quero agradecer, Sandra, e a oportunidade que a TV Erechim nos dá de ter esse contato, né? Então, estamos aqui, né, para trazer um pouco das nossas propostas, né, nos apresentar, né? Nós estamos aí há quase 30 anos em sala de aula, né? Empresário há em torno de 20 anos, vereador de 2 mandatos, presidente do PDT da cidade, né? Vice-presidente estadual do Ecotrabalhismo, nós estamos fazendo parte do diretório estadual e para que o pessoal me conheça, eu sou mestre em educação, pós-graduado em gestão empresarial e tenho parte de um curso de gestão pública também, né? Isso aí, vice-prefeito, para que as pessoas conheçam as propostas do partido de vocês, da coligação, a TV Erechim está abrindo esse espaço para o debate. A gente começa falando sobre um tema extremamente importante para a população de Erechim, que é a segurança. A segurança e o trânsito, que é um assunto que preocupa famílias e também preocupa a sociedade no geral. O trânsito na nossa cidade, muitas vezes, ele se torna bastante caótico, principalmente em alguns pontos nas ruas e avenidas. Qual a proposta de vocês neste assunto? Bom, nós temos a questão do trânsito que a gente precisa falar dentro da cidade e também fora da cidade. Eu só quero abrir um parênteses para ir direto na tua resposta sobre a questão da BR-153. Sim. De acordo com a situação política que a gente vive e vencendo a eleição, a gente vai ter o alinhamento político. Nós temos que concluir as paralelas, porque acabou o alinhamento político, a gestão em curso ela não teve diálogo suficiente para conseguir mais recursos em Brasília, e lá que estão os recursos. Então, nós vamos dar continuidade, vamos buscar a continuidade das paralelas na 153, e também fazer a construção de uma paralela. A gente não pode esperar mais incidentes desagradáveis com percas de vida para poder tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude logo em relação a isso. Quanto à questão do trânsito na cidade, o que acontece? Nós temos muitos carros circulando. Um ponto que a gente tem colocado bastante nos nossos programas, nas nossas propostas, é a questão do transporte coletivo. Certo. Nós não podemos mais conviver com a maior tarifa do país dentro da cidade. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos subsidiar para que a gente venha com a passagem em torno de R$4 e nós precisamos de um novo projeto de mobilidade urbana. E nesse projeto de mobilidade urbana, a gente vai ter que ver os pontos onde estão acontecendo os maiores problemas, enfim. Mas um tema que as pessoas esquecem também de falar é a questão da acessibilidade. Hoje, as pessoas com portadores de necessidades especiais têm grandes dificuldades de se locomover na cidade. Então, esse é um ponto que a gente vai cuidar, né? A questão da acessibilidade. Outro ponto que dificulta é a questão da situação que se encontram as nossas ruas. As nossas ruas se encontram numa situação de cuidado muito questionável. Para que vocês tenham uma ideia, Erechim tem mais de 100 anos e não tem uma máquina fresadora. Se larga uma camada de asfalto, se passa o rolo por cima, a gente está perdendo para municípios com uma história de vida menor e estamos perdendo para municípios com orçamentos menores para não ter uma máquina fresadora
acredito que isso é motivo de piada. Nós não podemos mais trabalhar dessa forma, né? E só puxando o gancho para a segurança, nós vamos buscar a qualificação do patrulhamento nos bairros, fazendo parcerias com a Brigada Militar, porque a segurança é um assunto do Estado. Mas algo que deu certo em Erechim, que a gente vai continuar estimulando, é a questão do projeto Sentinela. Então, esse projeto a gente vai continuar estimulando o pessoal. Nós somos um polo educacional, porém precisamos avançar e qualificar cada vez mais as crianças e também os jovens. Qual a proposta da coligação para este tema? Bom, a coligação Erechim Merece Mais é composta por 2 professores, né? Eu sou mestre em educação, o Anacleto é doutor em educação. Então, a gente tem um carinho muito especial, a gente vai cuidar da cidade em todos os temas, mas a educação é um item muito especial para nós. E a nossa intenção é transformar Erechim numa cidade educadora. E para isso, o primeiro ponto que a gente vai fazer é retomar a gestão democrática nas escolas. A atual gestão cometeu o maior retrocesso histórico da cidade de Erechim, que foi a retirada das eleições diretas para as equipes diretivas das escolas. Nós vamos retomar. Nós vamos fazer o fortalecimento do Conselho Municipal de Educação, dos conselhos escolares, grêmios estudantis, associações de pais e mães. A gente vai trazer todo mundo para o debate da questão educacional, que isso é muito importante. A valorização do plano de carreira, e nós temos um compromisso, a construção de 2 escolas de educação infantil em tempo integral e uma escola de educação de ensino fundamental em tempo integral. Ou seja, nós vamos definitivamente avançar nessa questão da ideia da educação, da escola de educação em tempo integral, porque a educação vai ser um tema transversal a todas as áreas do setor público. Então, vocês podem ter certeza que nesse quesito, Erechim vai voltar a ser referência. Sem essa, vamos dizer assim, esse assédio que existe hoje nas escolas aos profissionais de educação, com respeito a esses profissionais, a todos os profissionais que fazem parte da cadeia educativa da cidade de Erechim. Nos últimos anos, a agricultura tem passado por diversos momentos difíceis. Seca, enchentes, alterações das estações, isso tem afetado muito o agronegócio. E, consequentemente, o valor da cesta básica. Temos alguma coisa no plano de governo de vocês pensado para a agricultura? Sandra, no plano A, nós verificamos porque o nosso plano de governo, que por sinal ele foi construído em várias mesas de discussão e o diálogo vai ser um item permanente da nossa estrutura de governo com todos os setores. A gente teve um plano de governo que começou com 60 páginas, a gente teve que fazer um primeiro resumo indo para 40 e depois a gente acabou reduzindo para se encaixar nos padrões para a gente poder colocar no sistema do Tribunal Eleitoral. E me causa surpresa que o plano de governo, por exemplo, de alguma coligação tenha 4 páginas. Eu acredito que Erechim mereça um pouco mais de 4 páginas. E nesse sentido, a agricultura, nós temos um orçamento muito pequeno, um orçamento muito distante das necessidades da agricultura. Nós não vamos conseguir desenvolver grandes políticas se a gente não aumentar o orçamento. Então, o primeiro detalhe, ampliação do orçamento da Secretaria para o desenvolvimento econômico e social das famílias que estão no campo e no agronegócio. Esse é um item. Nós temos que também promover a infraestrutura para o pessoal conseguir produzir no campo. Há 40 anos atrás, quando eu morava no interior lá de São João do Altigo, meu pai sempre dizia: vai levar o voto àquela pessoa que trouxer a proposta que vai cuidar das nossas estradas. 40 anos depois, a necessidade continua sendo a mesma. Então, a conservação, cascalhamento, revestimento com pedra brita nas estradas. Vejam bem, hoje o distrito de Jaguareté
está com promessa de asfalto há várias e várias gestões. Nós vamos fazer o asfaltamento até o Jaguareté. E nessa questão de infraestrutura, nós temos que garantir a internet, a telefonia, enfim, a questão da energia trifásica para as propriedades rurais, para que a gente possa contribuir no processo de produção de alimentos e para a consequente manutenção das pessoas na agricultura e no agronegócio em si. Então, num resumo geral, são essas as ideias que a gente tem para a agricultura do município de Erechim. A saúde é tema de debate dentro das famílias, mas também na sociedade. Como podemos melhorar este segmento? Sandra e telespectadores, a saúde de Erechim está numa situação de caos. Infelizmente, o nosso Hospital Santa Terezinha, as pessoas estão variando o tempo de espera, chegando até 8 a 9 horas de espera. Isso está errado. É falha total de gestão. A nossa proposta inicial para a saúde de Erechim é qual? Nós vamos, através de uma redução da estrutura política do governo. O que eu estou falando? Redução de cargos de confiança, redução da estrutura do gabinete do prefeito, do vice-prefeito, das secretarias. Em janeiro, nós não vamos nomear o secretário de Gestão e Governança, que num projeto na Câmara aprovado, um só secretário custaria para Erechim 1.062.000. Isso é simplesmente uma atrocidade no momento desse. Bem como a equipe do atual governo, com um grupo de vereadores, aprovou o próprio aumento em 25%, enquanto a saúde padece. Nós vamos congelar o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários para ter recurso para abrir a UPA no período da noite e nos finais de semana para desafogar o Santa Terezinha. Isso é compromisso que a gente vai assumir e a gente pede 90 dias para colocar isso em curso. Nós vamos reduzir a estrutura política, eleitoral, para a gente poder dar esse alento à população. E a saúde também retrocedeu em alguns aspectos. A Casa de Apoio em Porto Alegre. Hoje as pessoas chegam e não têm nenhum tipo de suporte em Porto Alegre para fazerem suas consultas e tal. Nós vamos reativar a Casa de Apoio. Vamos valorizar os servidores. Os servidores do Santa Terezinha há tempos pedem a equiparação de salário com os funcionários da Prefeitura Municipal. Nós vamos fazer a equiparação. Então, todos esses temas, e a gente vai investir em questão de saúde. Hoje, Erechim está tentando tratar a doença. Tratar a doença é sempre mais caro. Então, nós vamos, através dos PICs, que é as práticas integrativas complementares em saúde, levar para todos os bairros de Erechim uma condição de prevenção para que a gente, aos poucos, diminua dessa forma e também a gente retenha na UPA boa parte do atendimento para desafogar o Santa Terezinha e para dar mais qualidade de vida ao cidadão. Porque não é justo uma criança passar horas esperando para ser atendida e também não é justo um idoso que trabalhou a vida inteira, contribuiu a vida inteira, estar numa situação de chegar ao hospital, ficar horas e horas esperando para ser atendido. Isso precisa acabar. Uma cidade de mais de 100 mil habitantes e também uma sociedade que precisa... Uma cidade de mais de 100 mil habitantes precisa oferecer lazer, cultura e também esporte. Quais são os projetos para essa área tão importante para a população? Eu quero dizer aos telespectadores, Sandra e enfim, que o esporte em Erechim não pode se resumir ao futebol. A gente precisa avançar. Nós vamos continuar apoiando eventos como o Rally, vamos continuar apoiando o Atlântico, vamos continuar apoiando o Ipiranga, enfim,
mas a gente percebe lá na Câmara de Vereadores que quando tem uma competição que, nas mais diversas modalidades, quando as pessoas estão indo para outros locais competir, que as pessoas vêm pedir contribuições, fazem rifa e tal. Nós vamos criar o Bolsa Atleta. Os jovens que querem se desenvolver no esporte vão ter o aporte financeiro da administração municipal. Nós temos que incentivar. Então, esse é o item que eu quero falar, desculpem, da questão do esporte. Agora, a questão da cultura, com toda a propriedade, eu digo para vocês. Eu fui o vereador que mais enviou emendas impositivas para a questão cultural do município de Erechim. Só que assim, é uma vergonha nós termos crianças com mais de 10 anos de idade que nunca conseguiram entrar no Castelinho. Isso é descaso com a cultura de Erechim. Nós temos a estação férrea, que é um ponto que pode trazer o turismo e também ser um ponto de desenvolvimento de atividades culturais. Nós vamos reabrir. A Escola de Belas Artes não é mais Escola de Belas Artes. Num projeto que a atual gestão desconfigurou a credencial de escola, reduziu os recursos e o que acontece? Nós temos o terreno, nós temos o projeto, só falta fazer a escola, ali do ladinho do 25 de julho. Nós vamos fazer. Mas André, vai ter dinheiro para tudo? Nós vamos fazer os cortes e vamos buscar dinheiro no governo federal. Para bons projetos, quando a gente se empenha em fazer projetos, a gente tem fonte de recurso para isso. Infelizmente, a atual gestão não tem feito bons projetos na área cultural que se deixou de lado. E nós vamos instituir, inclusive foi uma sugestão minha para o governo, para o programa de governo, através do diálogo com pessoas do setor cultural, o projeto Cultura 360. A cultura de Erechim não vai acontecer vai acontecer no 25 de julho, mas não só lá. Vai acontecer em toda a cidade. Nós vamos disseminar a cultura e nós vamos, nesse projeto Cultura 360, a gente propõe a realização de uma atividade cultural diária no município. Nós vamos nos tornar referência nesse setor. Então, a cultura é um segmento muito importante para nós nesse sentido. Candidato, são cada vez maiores os desafios relacionados às mudanças climáticas e impactos, como ondas de calor, secas, ciclones e inundações mais frequentes. Apesar de inúmeros estudos apontarem para esse agravamento nos últimos anos, é preciso pensar políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Quais são as alternativas? Bom, a questão ambiental, eu sou vice-presidente estadual do movimento ecotrabalhista do PDT no estado do Rio Grande do Sul. É um movimento que cuida do meio ambiente, que pensa o meio ambiente. Nós precisamos, na esfera municipal, dar os exemplos. Então, o que acontece? Hoje, infelizmente, nós temos um grave problema com a coleta seletiva de lixo na nossa cidade. Ou alguém esqueceu dos 3 anos que a gente foi presenteado no Natal com as lixeiras entupidas nas nossas casas. As pessoas vinham nos visitar de outras cidades, meu Deus do céu, não recolhem lixo nessa cidade? Então, existe um determinado descaso nessa situação. Então, nós vamos melhorar essa questão da coleta seletiva, nós vamos implementar também a questão de ecopontos pela cidade para que as pessoas tenham condição de fazer o descarte da maneira correta, enfim, nesse sentido, né? Nós vamos buscar os recursos necessários para que nós possamos implementar uma usina de reciclagem dentro de Erechim. Os municípios, as cidades, os países que acordaram para essa realidade percebem que os resíduos, eles são um propulsor de emprego e renda, eles geram emprego e renda. E nós estamos pagando milhões e milhões de reais para mandar para Ipumirim, Santa Catarina.
E isso é inconcebível num aspecto lógico. Puxa vida, a gente tem uma grande fonte de recurso, uma grande fonte de possibilidade de renda para valorizar as pessoas que trabalham com reciclagem e a gente paga para levar dinheiro para fora de Erechim. Isso nós precisamos alterar, porque todas essas consequências climáticas, nós temos que no dia a dia fazer a nossa parte. Então nós vamos investir também na questão da educação ambiental, para que a pessoa faça o recolhimento, procurar trabalhar os 3 R's da sustentabilidade, reduzir, reutilizar, reciclar. Esse é um processo que, inclusive, a gente vai contar muito com a imprensa para ajudar a divulgar, porque a gente deve utilizar os meios de comunicação para trazer a comunicação de projetos, enfim, não por promoção pessoal de um ou outro gestor. A propaganda pública não é para o gestor, a propaganda pública é para os projetos. A gente tem que utilizar a comunicação nesse aspecto. E outro detalhe, nós vamos revogar a questão da lei da venda das áreas verdes. Isso foi um ponto muito decepcionante e constrangedor para a história de Erechim. Né? A venda das áreas verdes é um capítulo da nossa história que nós não teríamos que ter a necessidade de ter passado. Então, nesse sentido, nós iremos suspender a questão do leilão das áreas verdes. Candidato a vice-prefeito, você pode fazer neste momento as suas considerações finais. Se achar necessário voltar em algum tema para explanar melhor, temos em torno de 9 minutos. Perfeito. Eu acelerei nas respostas para poder falar de vários pontos e eu quero dizer o seguinte para vocês. Então, como a gente falou, o nosso plano de governo é um plano de governo que a gente foi reduzindo para uma adaptação do Tribunal Eleitoral. Mas o que eu quero dizer que é o mais importante de todo esse aspecto, nós teremos uma gestão muito aberta para a comunidade. O gabinete do prefeito e do vice-prefeito, ele estará aberto, a gente terá o dia de atendimento para as pessoas, mas mais do que isso, nós vamos implementar o gabinete móvel e itinerante. O prefeito, o vice-prefeito, os secretários vão sair dos seus gabinetes para visitar a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Nós não vamos entender as necessidades do hospital se a gente não estiver lá conversando com os pacientes, conversando com os médicos, conversando com os técnicos de enfermagem, com os enfermeiros, com todas as pessoas que fazem parte dos diversos setores. A gente vai buscar as soluções no Hospital Santa Terezinha. Num outro dia a gente vai para o terminal urbano. Nessa questão que a gente colocou sobre a questão de mobilidade, hoje, por exemplo, nós não temos a passagem integrada em Erechim. O estudante que sai do Progresso para estudar no Instituto Federal, ele tem que vir até o terminal, pegar outro ônibus e depois voltar. Tem a limitação de passagens, ou seja, daqui a pouco o aluno desiste de estudar porque não tem a passagem integrada e ainda mais com o valor que está. Daqui a pouco a gente vai estar lá no terminal rodoviário do nosso transporte coletivo, colhendo as necessidades das pessoas. Nós vamos trabalhar de uma maneira muito próxima com as associações. Nós estivemos verificando os planos de diversos órgãos, CDL, CODER, Unindústria, enfim, todas as instituições que se preocupam, todos os conselhos, Conselho de Turismo, enfim, todos os conselhos, nós vamos potencializar o diálogo para quê? Para que a gente possa envolver toda a comunidade nas mudanças. Hoje nós estamos muito distantes. Como vereador, a gente teve dificuldade de diálogo com os órgãos da administração pública nesses últimos 4 anos. E vou dizer para vocês, é uma questão orçamentária. Nós tivemos
em torno de um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas foi mais, de 2 bilhões de reais em 4 anos. Será que a gente entregou como gestão pública da cidade o que a cidade merecia? Nós acreditamos que Erechim merece muito mais. A previsão para os próximos 4 anos é que a gente tenha um orçamento de 2 bilhões e 200 milhões. Só que nós precisamos parar de usar a máquina pública para inchar com cargos políticos, aqueles cargos que depois saem fazendo campanha. A gente tem que colocar pessoas técnicas para trabalhar. Nós não vamos desenvolver uma cidade se a gente não tiver esse compromisso, o compromisso do zelo com o recurso público. Gente, qualquer coisa que a gente queira promover, qualidade de vida para as pessoas, depende de dinheiro. E para termos dinheiro, nós temos que fazer o tema de casa. É como você faz na tua casa. Você tem algum projeto para desenvolver, você precisa fazer um corte aqui, um corte ali para atingir o objetivo. Na gestão pública não é diferente. E eu digo uma coisa para todos que estão, os telespectadores que estão nos assistindo. Nós não podemos perder, eu sei que nós passamos por um período conturbado de polarização, enfim, mas nós não podemos perder a chance do alinhamento com o governo federal. Se vocês lembrarem, as paralelas da 153, a transposição do Rio Cravo, que foi recurso totalmente vindo do governo federal, senão nós já teríamos, nos últimos tempos passado por 3 racionamentos de água. As 4 últimas escolas que foram construídas, todas essas obras, a vinda da Universidade Federal, a vinda do Instituto Federal, o ERGS, a vinda do curso de medicina, tudo isso se deve a uma condição de diálogo. Então, fica muito mais tranquilo para o município buscar recursos quando existe o alinhamento político. Então, nesse quesito, nós estaremos trabalhando para trazer muito recurso para a nossa cidade, porque nós podemos desenvolver muitos projetos, muitas ideias. E outra coisa, na questão educacional, volto a frisar o compromisso, nós vamos construir 3 novas escolas. 2 de educação infantil em tempo integral e 1 de ensino fundamental em tempo integral. Nós não podemos nos esconder atrás, nós estamos com um distrito industrial novo, perfeito, mas uma coisa tem que ficar claro a todos, o distrito industrial ele vai promover o desenvolvimento, mas a gente tem que cuidar da pequena e da média empresa que não conseguiu se instalar naquele distrito. E para dizer para vocês, quem já teve 12 anos para fazer, se não fez, foi porque não quis, não soube ou não teve condições. Não teve o alinhamento necessário para fazer. Então a gente diz para a população de Erechim que avalie quem tem condições, quem pode, quem tem alinhamento e quem quer fazer as mudanças que a cidade tanto precisa. Porque nós estamos num período que nós não podemos ficar nos comparando a outras cidades, mas temos que buscar o que deu certo em outros lugares para que a gente possa implementar políticas públicas consistentes na cidade de Erechim. E é isso que nós vamos estar empenhados durante os 4 anos do nosso mandato. Eu, o Anacleto, e outro detalhe que eu quero deixar para vocês. Para ter a chave da prefeitura, a pessoa tem que ter credencial. O Anacleto foi 6 vezes vereador, 2 vezes secretário, foi presidente da Câmara e nunca teve um apontamento de irregularidade na gestão de qualquer um desses órgãos. A gente precisa entregar a chave com 106 anos de história da nossa cidade para alguém que não nos envergonhe e que traga o desenvolvimento para a cidade de Erechim. E é isso que nós vamos estar propostos a fazer durante os 4 anos. Agradecemos a participação do candidato a vice-prefeito André Jukoski, da coligação Erechim Merece Mais. Obrigada. Obrigado pelo espaço, estamos sempre à disposição.